Olá! Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Antônio Neto e este é o Em Crônica. Hoje vamos conversar sobre um problema que afeta diretamente a sua vida, mesmo que você não perceba: o rombo nas contas públicas do Brasil. Vamos entender por que o país parece viver eternamente no vermelho, gastando mais do que arrecada, e por que, apesar de pagar impostos altíssimos, o retorno em serviços públicos continua vergonhosamente baixo. Nos próximos minutos, vamos mergulhar na história econômica recente, analisar decisões políticas e entender o papel da máquina estatal nesse processo. Vou mostrar quem lucra, quem perde e como, no final, a conta sempre bate na sua porta. Seja na forma de impostos, inflação ou serviços de péssima qualidade. Logo após a vinheta. Parte 1. Raízes do problema. Contexto histórico. Desde a redemocratização em 1985, o Brasil tentou construir um estado de bem-estar social com base em um modelo europeu, mas sem a mesma eficiência administrativa e sem a disciplina fiscal necessária. A Constituição de 1988 garantiu direitos importantes, mas também criou uma série de obrigações de gasto que engessaram o orçamento. Evolução da dívida pública. Na década de 90, passamos por hiperinflação, planos econômicos fracassados e o início de uma dívida que só cresceu. Em 2002, a dívida bruta do Brasil era de cerca de 60% do PIB, e só foi subindo com os governos Dilma e Temer. Bolsonaro conseguiu diminuir um pouco a dívida pública, apesar de ter enfrentado uma pandemia em seu governo, mas mesmo assim, no final de 2022 estava em 72,5%. Cultura política de gastos no Brasil. Definitivamente, a lógica predominante em Brasília não é como gastar menos e melhor, mas como gastar mais para manter apoios políticos. Programas sociais são usados como moeda eleitoral, sem planejamento de longo prazo. Parte 2. Onde o dinheiro vai? Juros da dívida. Em 2023, o Brasil gastou mais de 700 bilhões de reais apenas com juros da dívida. O dobro do que destinou à saúde. É como pagar eternamente o mínimo do cartão de crédito sem nunca quitar a fatura. Escreva nos comentários abaixo se você sabe como é isso. Máquina administrativa inchada. Hoje são quase 40 ministérios, milhares de cargos comissionados e um sistema de privilégios que cria verdadeiros castelos dentro do funcionalismo. Salários acima do teto, aposentadorias integrais, auxílios de todo tipo, ajuda de custo, assistência à saúde, viagens e muito mais. Tudo pago com o dinheiro do contribuinte. Gastos obrigatórios versus investimentos. Mais de 90% do orçamento já está comprometido com despesas obrigatórias, como vemos a seguir. Previdência Social, aposentadorias, pensões e benefícios do INSS. Sozinha, consome cerca de 45% do orçamento federal. Pessoal e encargos sociais, salários de servidores, militares e encargos trabalhistas. Fica em torno de 20% do orçamento. Benefícios sociais. Programas como Bolsa Família, Auxílio Brasil, Seguro-Desemprego, BPC, etc. Consomem mais de 5% do orçamento. Repasses obrigatórios a estados e municípios. Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Fundo de Participação dos Estados, FPE, Fundeb, etc. Mais de 10% do orçamento. Juros e amortizações da dívida pública. O Brasil tem uma dívida muito alta, e os juros dessa dívida é uma das maiores despesas, que gira em torno de 18% do orçamento. Sobra quase nada para investimentos em infraestrutura, inovação ou segurança. Parte 3. O impacto na sua vida. Carga tributária alta. O brasileiro trabalha, em média, 150 dias por ano só para pagar impostos. E, mesmo assim, enfrenta estradas esburacadas, escolas precárias e hospitais lotados.
Inflação como imposto invisível. Quando o governo gasta mais do que arrecada, precisa emitir dívida ou imprimir dinheiro, o que pressiona a inflação. Resultado: seu dinheiro compra cada vez menos. Dependência estatal. Programas de auxílio são importantes em momentos de crise, mas quando viram política permanente, criam dependência e reduzem o incentivo para melhorar a economia de forma sustentável. Isso quer dizer que, além do indivíduo não produzir, ele consome parte dos impostos de quem está trabalhando e gerando riqueza para o país. Parte 4. Quem ganha com isso? Elites políticas e burocráticas. Para quem vive da máquina pública, quanto mais ela cresce, melhor. Isso vale para políticos, altos funcionários e até empresas que sobrevivem de contratos públicos. Jogo eleitoral. Prometer benefícios imediatos garante votos, mesmo que isso comprometa o futuro. A lógica eleitoral de 4 em 4 anos nunca combina com planejamento de 20 ou 30 anos. Silêncio proposital. Poucos políticos têm interesse em debater a reforma administrativa ou tributária de verdade, porque mexer nisso significa perder privilégios, mas a população deveria insistir mais nisso. Conclusão e reflexão final. E assim seguimos, num país onde a matemática nunca fecha, mas as contas chegam para todos nós. O problema não é apenas de planilhas ou gráficos, é de escolhas políticas, prioridades invertidas e um ciclo que parece se alimentar da própria ineficiência. Cada real mal gasto hoje é uma dívida moral e financeira que recai sobre as próximas gerações. O que chamam de ajustes, na prática, tem sido apenas empurrar a fatura para frente, até que não haja mais para onde correr. Se nada mudar, se continuarmos anestesiados diante de tantos desequilíbrios, a conta não será apenas econômica, será social, será democrática, será o futuro roubado de nossos filhos e netos. O Brasil corre o risco de se tornar um eterno devedor, não apenas para os bancos, mas para o próprio povo. A pergunta que fica é: até quando aceitaremos viver em um país que nunca fecha a conta, mas fecha as portas para o progresso real? Mudar isso exige consciência, pressão popular e um povo disposto a cobrar do seu candidato muito mais do que promessas. O Brasil não aguenta mais políticos que não ouvem a população depois que se elegem e estão no poder. Essas pessoas administram o nosso dinheiro e o nosso bem-estar. Se não cobrarmos, seremos cúmplices. Se não exigirmos, aceitaremos. E se aceitarmos, não teremos direito de reclamar quando o futuro for ainda mais caro, injusto e desigual. A cobrança não é apenas um dever. É a única forma de garantir que o poder continue sendo do povo e não apenas de quem ocupa o cargo. Você está disposto a cobrar o seu político para que seu filho viva melhor? Pense nisso. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou dessa crônica, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as próximas análises e comente aqui embaixo. Você acha que o rombo nas contas públicas é falta de gestão? Ou uma estratégia política para manter o controle? Eu sou Antônio Neto e este foi o primeiro episódio de Em Crônica. Até o próximo!